São 18 horas em Paris, está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. As novas autoridades do Burkina Faso estão comprometidas com o regresso à ordem constitucional. As garantias são do capitão Ibrahim Traoré, o novo homem forte do país que recebeu ontem a missão da CEDEAO em Ouagadougou. Termina hoje aqui em Paris o Fórum Empresarial Ambition África 2022 com um vasto leque de personalidades do mundo dos negócios de França e do continente africano. No desporto, esta noite, o Paris Saint-Germain defronta ao Benfica em Lisboa num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Moçalo Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. As novas autoridades do Burkina Faso estão comprometidas com o regresso à ordem constitucional. As garantias são do capitão Ibrahim Traoré, o novo homem forte do país que recebeu ontem a missão da CEDEAO em Ouagadougou. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, que integrou a delegação na qualidade de presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO, fala em sucesso. A nossa missão da CEDEAO teve a oportunidade de ser recebida no aeroporto por uma questão de segurança. O capitão Traoré foi muito receptivo à delegação da CEDEAO e, sobretudo, manifestou interesse em respeitar os compromissos assumidos já pelas anteriores autoridades de Burkina, sobretudo a restauração da segurança, depois a resolução das questões humanitárias e, por último, o regresso à ordem constitucional através da realização de eleições no fim do período dos 24 meses que já tinha sido estabelecido. Ou seja, 2024. Exatamente. Ainda com boa vontade de dizer que, se depender dele, poderá ser ainda menor esse período. Então, nós estamos muito esperançados. Sobretudo, fomos manifestar essa boa vontade da CEDEAO em colaborar e acompanhar todo esse processo para o bem do povo burkinabé, que, como parte integrante da CEDEAO, merecem essa atenção da nossa instituição. Não estão previstas sanções? De modo algum, para nada. Nem sequer se falou na palavra sanções durante a visita. E estão previstos novos encontros? Nós vamos realizar já na próxima semana uma cimeira extraordinária sobre a situação do Burkina Faso, que foi convocada pelo chefe de Estado em exercício, que é o presidente Moraci Sissoko Embalo, e após a resolução dos chefes de Estado que integram a CEDEAO, nós vamos tomar medidas que nós achemos convenientes. Mas neste momento há uma boa colaboração e muito bom relacionamento com as novas autoridades de Burkina. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, que integrou a delegação na qualidade de presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO ao Burkina Faso. Moçambique assinala hoje 5 anos do início dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. A reportagem é de Orfeu Lisboa. Envolvidos 5 anos após o registro dos primeiros ataques de grupos terroristas ao distrito de Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, e apesar da contraofensiva do exército governamental moçambicano, auxiliado por tropas de Ruanda e da SADC, a situação permanece instável, é o que diz o chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas de Defesa, Joaquim Mangrace, que também destaca progressos. As populações regressam às suas zonas de origem. Este é um bom sinal e as instituições estão a trabalhar e podemos confirmar que neste momento em Mocímboa da Praia há um retorno considerável das populações e é isso que nos encoraja a continuar a fazer o nosso trabalho. O terror que se alastrou às províncias de Nampula e Niassa já fez cerca de 4.000 mortes e perto de 1 milhão de deslocados e uma grave crise humanitária nos últimos 5 anos. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Pelo menos 16 mil pessoas morrem anualmente em Angola, vítimas do VIH-Sida, e o país, que tem cerca de 340 mil seropositivos, está a registrar diariamente cerca de 20 novas infecções, sobretudo entre jovens, anunciou hoje uma organização não governamental de Angola. Maputo 105 FM. Termina hoje, aqui em Paris, o Fórum Empresarial Ambition África 2022, com um vasto leque de personalidades do mundo dos negócios de França e do continente africano. O economista guineense Carlos Lopes, antigo secretário executivo da Comissão Económica da ONU para a África, participa no debate sobre a zona de livre comércio. No seu entender, este dossiê, apesar das dificuldades, tem mesmo pernas para andar e tem estado a conhecer avanços muito significativos desde 2015. Este olhar sobre a questão da zona de livre comércio, nos últimos anos houve um número infinito de reuniões a nível ministerial
para debater sobre estas questões, mas a partir de 2015 houve uma aceleração do processo e foi transformado no projeto principal de integração regional do continente. Tenho a certeza que tem pernas para andar, porque os tipos de documentos extremamente complexos em matéria comercial foram conseguidos em tempos recorde, o que mostra uma grande vontade política. Sistema de pagamentos, como por exemplo a identificação através de um observatório, a submissão das ofertas tarifárias até 87% dos produtos e também, digamos, um conjunto de financiamentos que foram facilitados para poder compensar os primeiros intercâmbios a nível da zona comercial. Portanto, nós podemos acreditar que, de facto, vamos poder ultrapassar as dificuldades. O economista guineense Carlos Lopes, entrevistado aqui por Miguel Martins. O Prémio Nobel da Química foi hoje entregue ao dinamarquês e 2 americanos pelo desenvolvimento na química do clique. Não é assim, Miguel Martins? Os trabalhos deste trio na área da química do clique e da química dita bio-ortogonal ditaram esta recompensa. Na área da química do clique, os laureados simplificaram processos químicos complicados em que blocos de construção molecular se encaixam de forma rápida e eficaz. Um dentre eles, Barry Sharpless, de nacionalidade norte-americana, com 81 anos, torna-se mesmo na 5ª pessoa a conseguir um segundo prémio Nobel. Em 2001, ele tinha conseguido este mesmo galardão na área dos seus trabalhos sobre a catálise assimétrica. Sharpless e o dinamarquês Morten Meldal, de 58 anos, foram distinguidos agora precisamente na química do clique, uma nova forma de desenvolvimento de tratamentos farmacêuticos, de sequenciar o DNA ou de criar novos materiais. Por seu lado, a norte-americana Caroline Bertozzi, de 55 anos, foi recompensada pelo seu trabalho na invenção da química dita bio-ortogonal, uma reação química que pode ser observada num organismo vivo, mas sem o perturbar nem alterar a sua natureza química. Até sábado, o Teatro Nacional de Bordeaux acolhe a peça Para que os Ventos se Levantem, uma oresteia, encenada por Catherine Marnas e Nuno Cardoso, uma peça bilingue onde a internacionalização é a palavra-chave da temporada, como explicou à RFI o encenador português. É paritário, são 6 de um lado, são 6 do outro, e é uma experiência que no Teatro Nacional São João temos vindo a fazer, agora com Bordeaux. Eu estreiei a semana passada a Cegueira na Catalunha, também com um elenco paritário e também dividido ao meio, porque pensei que este ano era importante este questionamento. São João trabalha de uma forma holística, portanto isto tudo vai desembocar num festival que nós vamos fazer, um festival temático, que se chama Finisterra, em que 14 teatros nacionais de diversos países da Europa se juntaram para, através de um novo dramaturgo ou de um novo dramaturgista ou da escrita de palco, revisitarem esta mitologia. A ideia de fazer um Saramago bilingue e entrecruzado também tem a ver com a ideia que o Saramago tinha para a Península Ibérica. O que o São João faz no meio disto tudo é apresentar ao seu público e apresentar ao público que vai conhecendo aqui em Bordeaux ou noutros sítios. São casos práticos que apresentamos em palco para o exercício da cidadania. O encenador português Nuno Cardoso, entrevistado por Cristiana Soares. Esta noite o Paris Saint-Germain defronta ao Benfica em Lisboa, num jogo a contar para a 3ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Em entrevista à RFI, Marquinhos, defesa brasileiro do PSG, admite que esta é uma fase decisiva da temporada. É uma semana, um momento importante da temporada, né? A gente sabe que seleção vindo, jogos importantes como o jogo de hoje, difícil, Champions League que chega, né? Copa do Mundo que vai chegar muito rápido. Então é um momento muito importante da temporada, que a gente tem que estar sempre 100% quando entra dentro de campo, para fazer grandes jogos, para buscar os pontos que fazem a diferença no final da temporada. Um jogo como o de hoje era muito importante ganhar. Antes do jogo a gente já não era mais primeiro colocado na Liga, então a gente precisava desses 3 pontos que eram importantes. E assim a gente vai seguir. A gente sabe que essa é a nossa vida, essa é a nossa temporada, com grandes jogos, com jogos difíceis, com um jogo atrás do outro que vai chegar, né? Seleção também. Então cada um toma cuidado da saúde, né? Dormir bem, comer bem, se recuperar bem, para que a gente possa estar o mais rápido possível se recuperando e pronto para os jogos. Era Marquinhos, central do PSG, entrevistado aqui por Marco Martins. É ponto final neste bloco informativo.